Mas e se Tony Stark não fosse bilionário? Essa é a pergunta que pode mudar completamente como a gente enxerga o Homem de Ferro. Porque, convenhamos, a gente tem a imagem clássica do Tony, que é um playboy genial, porém que herdou uma fortuna e é dono das empresas Stark, tem recursos praticamente ilimitados. Mas e se tirássemos o dinheiro da equação? O que sobraria? Ele ainda seria o Homem de Ferro? Ou ele seria apenas um gênio anônimo perdido em meio a tanta desigualdade? Hoje eu quero levar você numa jornada diferente, quase que uma realidade alternativa, para poder traçar o que aconteceria se Tony Stark tivesse nascido não em um berço de ouro, mas sim em uma família de classe média baixa, beirando a pobreza. Talvez um bairro ali esquecido dos Estados Unidos, um lugar onde a violência, a precariedade e a desigualdade social fizessem parte da rotina dele. Imagine então esse cenário. Ao invés de mansões, festas e carros de luxo, Tony cresce em uma casa simples, com paredes descascadas, contas atrasadas, porém o seu talento para a tecnologia aparece cedo. Enquanto outras crianças brincavam com videogames, ele desmontava rádios, televisores velhos e peças jogadas no ferro velho do bairro. O que para todos parecia lixo, para ele é como se fosse uma mina de ouro. Ele não tinha um Jarvis para poder conversar, mas ele tinha uma mente inquieta, capaz de enxergar conexões que ninguém conseguia ver. Cada sucata virava uma oportunidade de aprendizado. Os ventiladores quebrados se transformavam em motores. As pilhas velhas viravam fontes de energia para poder fazer invenções caseiras. E ainda adolescente, Tony já construía engenhocas que deixavam os vizinhos boquiabertos. A diferença é que nesse universo, Tony não tinha a arrogância de quem sempre viveu com tudo. Afinal, ele cresceu vendo de perto a dor da desigualdade. Amigos perdendo família por conta de falta de acesso à saúde, viu injustiças acontecendo sem ninguém para poder impedir, e isso moldou nele algo ainda mais forte que a genialidade: o senso de justiça. Agora vamos ao ponto que define Tony Stark, o reator Ark. No universo tradicional, ele cria o reator numa caverna, usando as peças militares e sucata, forçado pelas circunstâncias. Mas nesse universo alternativo, ele também o faria, só que de um jeito diferente. Tony, já adulto, começa a juntar peças descartadas, baterias de lítio estouradas, ímãs de alto-falantes, carcaças de drones militares que caíram em testes, fios de cobre de televisores queimados e aos poucos, num porão apertado ali, ele monta a primeira versão dele, rudimentar, porém funcional, do reator Ark. E aqui que está o detalhe que muda tudo. O reator ele não é feito para salvar a própria vida como foi no Afeganistão. Ele é feito para salvar os outros, para dar energia ao bairro, para abastecer um hospital comunitário, para iluminar a casa de crianças que usavam velas para fazer o dever de casa. O Tony não pensava primeiro no lucro, e sim no impacto. Porém, inevitavelmente, como uma invenção desse tamanho não passaria despercebida, o reator Ark, compacto, portátil e incrivelmente poderoso, com certeza chamaria a atenção primeiro da comunidade científica, depois de ONGs, governos, investidores privados. E diferente do Tony rico, que herdou uma fortuna, esse Tony que é pobre ficaria rico por puro mérito, vendendo as patentes de versões controladas do reator, firmando contratos com empresas de energia limpa e impondo uma condição: ele não abriria mão do controle total da tecnologia. Ele não se tornaria apenas um bilionário, ele se tornaria um símbolo da ascensão social, o gênio que saiu do nada para criar a invenção do século. Porém, com recursos ainda limitados, ele começaria ali a desenvolver sua primeira armadura. E essa primeira versão não é um traje de metal polido, porém é algo rústico, feito com placas de carro, fibra de carbono, turbinas de drones, softwares improvisados. A solda é mal acabada, os cabos ficam expostos, porém está funcionando. E a motivação dele não é a vaidade, é a necessidade. Afinal, ele usa a armadura para poder enfrentar as gangues que aterrorizavam o bairro, traficantes armados que a polícia ignorava, corporações que exploravam o trabalho sem dar condições dignas para as pessoas. O Homem de Ferro ele não nasce como um guardião do mundo, mas sim como um guardião daquela comunidade. E aqui está a diferença central.
O Tony pobre, ele não veste a armadura por ego, ele veste por empatia. E à medida que o tempo passa, os recursos dele vão aumentando, o dinheiro vai aumentando. A armadura fica cada vez mais sofisticada, sistemas de voo mais estáveis, inteligência artificial rudimentar criada a partir de algoritmos open source, armas de energia baseada no princípio do reator. Cada upgrade dele nasce de uma necessidade real. Se você precisa enfrentar armas pesadas, ele reforça a blindagem. Se você precisa salvar pessoas de incêndio, ele cria sistemas de resfriamento. Se você precisa enfrentar drones militares, ele cria um programa de contra-ataque eletrônicos. O Homem de Ferro deste universo não é um símbolo de ostentação, mas sim de adaptação. É um herói que evolui junto com os desafios. E talvez essa seja uma versão muito interessante, porque o Tony ele não é um gênio arrogante que descobre aos poucos o valor da vida. Ele já nasce com esse valor porque ele viveu a dor e a desigualdade. Essa versão seria bem mais próximo do povo, seria muito mais acessível e não seria essa imagem inalcançável de um bilionário excêntrico, mas uma inspiração de que um gênio pode nascer em qualquer lugar, até mesmo na periferia. Então será mesmo que Tony Stark só é o Homem de Ferro porque ele nasceu rico? A resposta é não. O dinheiro até acelera o processo, mas não cria o herói. O que cria o herói é a genialidade, a visão e a coragem de alguém que decide que não vai aceitar mais a realidade como ela é. Se Tony Stark tivesse nascido pobre, o mundo ainda assim conheceria o Homem de Ferro, só que talvez seria um Homem de Ferro ainda mais humano e mais próximo de quem ele jurou proteger. Agora comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você concorda? Você acha que aconteceria algo desse tipo? Você acha que realmente, se ele não tivesse dinheiro, seria algo que ia impedir a genialidade dele? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar aquele like no vídeo para apoiar e eu trazer mais conteúdos aqui como esse. Se inscreve no canal para não perder os outros vídeos e eu te espero na próxima. Valeu!